Então, deixo contigo, Islã. Esse é o nosso grupo querido e somos a partir de agora uma família e uma boa viagem para nós. Tá bom, muito obrigado a você, Ana. Antes de tudo, eu sempre digo aos hóspedes do Egito, vocês são dos mais afortunados do mundo visitar a terra do Egito, porque eu peço de cada um de vocês, desde o seu assento agora, imagine quantas pessoas no mundo inteiro estão a pensar fazer a mesma coisa, visitar o Egito. Então, graças a Deus que deu a saúde, que deu a sorte para visitar essa terra maravilhosa. A gente desde pequenos já tinha estudado a história das pirâmides de Tutancâmon nas escolas e sempre ficou cada um com o sonho de visitar o Egito. E às vezes os anos passam e passam, já envelhece, já tinha 80, já não pode caminhar. Por isso, vocês estão afortunados visitar a terra do Egito. Essa terra tinha uma mistura de histórias, desde a história dos antigos egípcios, a história dos gregos, dos romanos, a história do árabe muçulmano, dos cristãos coptos, dos ingleses, franceses. Nós vamos contar aquelas histórias todas durante nossa estada no Cairo e também no caminho para a terra sagrada do Sinai. De aqui até o nosso hotel, mais ou menos uns 40, 45 minutos, depende do trânsito da cidade do Cairo. Nós vamos tentar pegar o anel da cidade, o periférico da cidade, e muito mais rápido para chegar ao nosso hotel, que está na província do Gizeh. Então, a gente vai passar agora por algumas ruas da cidade do Cairo, que é uma cidade metropolitana, uma cidade grande com 22 milhões de habitantes. E quando a gente fala de aqueles 22 milhões de habitantes, isso no Cairo e Gizeh, os dois fazem o que nós chamamos o Grande Cairo. Só a cidade do Cairo tinha 11 milhões, e a cidade do Gizeh tinha outros 11. Então, nosso hotel está em uma outra cidade diferente, mas normalmente os turistas têm mistura. Ele está em Gizeh e acha que está no Cairo, mas você está no Grande Cairo, que são 22 milhões. Como que cada um de vocês sabe se estou no Cairo ou em Gizeh? Sempre a margem oriental do rio Nilo e Cairo. Só atravessando por uma ponte para outra margem ocidental já é Gizeh. Os dois, o que é o Grande Cairo. Mas o Egito todo, quantos habitantes tem? 105 milhões. A segunda capital do Egito, Alexandria. Alexandria fica a 220 quilômetros ao norte da cidade do Cairo. A maioria dos órgãos do governo, as oficinas do governo, os ministérios estão concentrados na cidade do Cairo. Portanto, o governo atual já está descentralizando o Cairo. O Cairo é uma cidade antiga. A idade da cidade do Cairo, 969 depois de Cristo. Normalmente os turistas falam, Isla, a gente vai achar um shopping center na cidade do Cairo. O Cairo não tinha isso. O Cairo é uma cidade bem velha, bem antiga. Tudo o que os novos condomínios, o shopping center, fica fora do Grande Cairo. E o governo está fazendo uma capital administrativa estilo Dubai. Vai ser torres tão altas, todos os órgãos do governo serão trasladados lá no Novo Cairo, as embaixadas, as agências internacionais, e já acabaram quase 70% dessa nova capital administrativa. No nosso caminho, depois de manhã para a terra do Sinai, eu vou mostrar algumas obras desse novo Cairo. Então, a segunda capital do Egito é Alexandria. Egito tinha umas cidades bem conhecidas no mundo, como cidade de Luxor e Aswan, porque lá está concentrado quase 70% do patrimônio da humanidade. Um quarto das antiguidades do mundo está naquela cidade, que também eu acho uma cidade bem sagrada, porque é uma cidade onde nasceram várias profetas que não estão mencionados nem nos livros sagrados como o Corão, como na Bíblia, mas a cidade de Luxor é bem sagrada e lá era o esplendor dos egípcios antigos. Essa cidade, bem famosa no Egito, tinha umas outras cidades tão interessantes, tão importantes como a cidade de Hurghada, Sharm el-Sheikh, e tinha uns balneários
como se fossem, sabe, Cancún, em México. É importante sobre a população do Egito, a divisão demográfica. Toda a população do Egito está concentrada no Vale do Rio Nilo e no Delta. Onde está o Delta do Rio? Norte do Cairo, uns 90 quilômetros já. Norte do Cairo abre o Rio Nilo em dois braços. Aquele delta se formou com os sedimentos do barro do rio durante várias inundações há uns milhões de anos antes de Cristo, e lá está concentrado a população egípcia, e junto às duas beiras do Rio Nilo. 70% do Egito é deserto. E deserto, nós temos o deserto do Saara. Será visto esse deserto amanhã durante a nossa visita às três pirâmides e a famosa Esfinge, porque é o deserto do Saara, onde ficam as três pirâmides. E temos um outro deserto, que é o deserto oriental, está bem pertinho do Mar Vermelho, e o grande deserto do Sinai. Heródoto, o pai da história, quando visitou a nossa terra, ele falou o seguinte: Egito é a dádiva do Rio Nilo. Porque se não existe o Rio Nilo, o Egito morre. O Nilo e o secreto da vida para os egípcios todos. E junto às beiras do Rio Nilo, tudo é verde. Tem muito cultivo de que algodão egípcio, que é bem conhecido no mundo inteiro pela alta qualidade. E onde se cultiva esse algodão? Norte do Cairo, quer dizer, no delta do rio. Porque o nível da umidade ajuda a ter um bom algodão de uma qualidade bem fina e bem alta. No sul do Egito tinha outro cultivo diferente, porque lá é a cana de açúcar. No sul do Egito é muito mais quente que o norte. Tem mais abundância, mais fartura de água. Por isso tem essa variação. Norte, temperatura moderada, que dá para cultivar como as verduras, todo tipo de fruta. E uma coisa tão especial do Egito, as tâmaras de aqui. Durante nosso passeio, a gente vai achar muitas tamareiras. Egito já virou o primeiro país árabe de produção de tâmara e qualidade de tâmara. A maioria da população do Egito é muçulmana. Quase 90% já é muçulmano. 10% ou 11% são os cristãos. Os cristãos são os cristãos ortodoxos e católicos, mas os católicos quase 1 milhão. 1 milhão, maioria ortodoxo ou ortodoxo copto. E numa outra ocasião nós vamos falar sobre a história dos cristãos coptos, o significado da palavra copto. Judeus no Egito existe já, segundo a última estatística que eu vi na televisão do Egito, há uns 4 anos, estavam a falar de 125 pessoas, nada mais. Os egípcios, os judeus, estavam aqui na nossa terra até 1948, e pelos alguns assuntos da política já tenha imigrado a Israel, mas ainda está as propriedades deles, as sinagogas deles, baixo proteção do governo egípcio, tá? Então a população é isso, os cristãos e os muçulmanos. Nós temos um ditado no Egito que fala o seguinte: terra para tudo, religião para Deus. Terra para tudo, religião. O que quer dizer isso? A tolerância. A tolerância entre as três religiões. Você num bairro, no Cairo, pode achar o seguinte: uma mesquita, que é do muçulmano, uma igreja, que é do cristão, e uma sinagoga judaica, os três juntos. Quer dizer, a convivência das três religiões na nossa terra. A população do norte do Egito é muito mais clarinha, é da nossa cor. E mais ao sul e mais escuro. Eu giro a palavra negro ou preto, porque a discriminação é mais escuro. E eles são de origem mais ou menos africana. Lá onde mora uma raça indígena dos egípcios antigos, chamados os núbios. Eles falam idioma diferente de nós. Fala o núbio, esse idioma é verbal. Você fala de pai para filho. Não tinha abecedário, não tinha alfabeto. Okay? Esses núbios ainda moram numa região a 1000 quilômetros ao sul da cidade do Cairo. Então, a língua oficial do Egito é o árabe. Mas nós temos 2 idiomas mais: o núbio, que se fala numa região bem ao sul do Cairo, e o siwi. Esse siwi é uma mistura do árabe com a língua dos bárbaros, do deserto.
E se fala esse idioma, Siwi, só em uma oásis egípcia, chama-se Siwa, aonde 550 quilômetros ao sul-oeste da cidade do Cairo. Nós temos 3 idiomas no árabe, e o árabe que nós falamos aqui, a pergunta frequente dos turistas, igual como o árabe do Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, de Tunísia, de Marrocos, só como se fosse português de Portugal e português de vocês, de brasileiro. O melhor árabe, se você já no futuro tinha uma intenção de aprender língua árabe, o melhor árabe é do Egito e Líbano. E o mais fácil e mais musical, porque nós quando falamos parece que um camelo está falando blá 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 e você fica o que é isso? Eles estão brigando entre eles. Não acha você que nós estamos brigando? E o modo de falar, nós temos a garganta nossa bem forte, então a pronúncia das letras sai muito forte. Amanhã, por exemplo, durante nossa visita das pirâmides, você não fica assustado quando aqueles vendedores e aqueles cameleiros gritam e falam muito alto. Não, é normal, mas eu digo, se você quer aprender o árabe, será ou bem árabe de Líbano ou árabe egípcio. A segunda língua mais falada no Egito é o inglês. Então, estaremos no hotel, estaremos em outro hotel lá na terra do Sinai. Se você domine um pouquinho de inglês, pode ter um bom entendimento com o garçom no restaurante, pode ter um bom entendimento com o motorista mesmo, com os outros vendedores ambulantes durante nossas visitas. Vocês vão ouvir durante as visitas muitas pessoas falando castelhano, espanhol, falando um pouquinho de português. Aqui os vendedores podem brincar com você e dizer: Bolsonaro, melhor, melhor. Esses vendedores estão falando isso para chamar sua atenção e ele está fazendo um bom humor para você estar pertinho de ele, fazendo uma média para gente. Umas palavras que você pode usar na terra do Egito durante a sua estada. Primeiro, para cumprimentar a gente, seja dia, tarde e noite, fala salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum, shalom. Salam aleikum. Então, quando você acha o guia, amanhã, salam aleikum. Salam E o aleikum. que quer dizer isso? Salam aleikum. Paz esteja contigo. E a gente responde, wa aleikum assalam. Paz esteja contigo também. Porque para falar esse bom dia em árabe é muito complicado para você. Olha, sabah al-khair. Sabah al-khair. Complicado. Muito difícil, não é? Então, salam aleikum é muito fácil. Amanhã, à tarde, à noite você usa. Você entrou num restaurante, fala assim com a mão, salam aleikum. Eles ficam tão felizes quando você fala isso, porque se sente que você absorveu uma coisa de nossa cultura, da cultura do árabe ou a cultura do Meio Oriente, geralmente. Também para falar, eu quero água. Lembra a civilização das maias? Dos maias, sim? De Latinoamérica. A palavra maia é árabe. Para falar, por exemplo, quanto custa, que você vai usar muito essa palavra aí. Quanto custa qualquer... bikam, bikam. Então, a palavra bikam e quanto custa. Para pedir água e maia. E para cumprimentar a gente o que? Salam aleikum. Outra coisa usada muito, a palavra habibi. Alguém sabe o significado do habibi? Como o restaurante que vocês têm nos habibis. O que é o significado do habib? Meu amor, meu carinho. Mas nós usamos essa palavra habib com amigo. Então, eu ao encontrar-se com vocês amanhã vou falar, bom dia, habib. Já você sabe, bom dia, meus amigos. Bom dia, habib. Então, a palavra habib é bem fácil. Então, a gente já sabe algumas palavras em árabe. Logo vou fazer um teste. Justo chegar no hotel, eu vou perguntar cada um o que aprendeu. Cada dia você como 5 palavras novinhas. A moeda do Egito chama-se libra egípcia. Libra egípcia. $1, quanto que é libra egípcia? 24. $1, 24. Você não está precisando cambiar
dólar por libra egípcia. Porque você vai ficar no Cairo hoje de manhã. Depois de manhã nós vamos para o deserto do Sinai. Então, como que será o pagamento de uma aguinha, de uma coisa que eu quero comprar? A gente, em todos os lugares onde nós vamos, aceita dólar. E eles dão o troco de você em dólar. Ok? Mas você, melhor que ter uma nota de 20, de 10, não dá uma nota de 100 dólares. Fica muito complicado. Islã, eu não tenho aquela, tenho toda nota maior. Eu vou ajudar isso para ter as notas menores de 20, de 10, de 5. É importante também que você, quando está a fazer uma comprinha do que seja durante o nosso trajeto, não aceite dos vendedores as notas velhinhas ou as notas rasgadas, porque o outro vendedor não vai aceitar de você. Então, melhor sempre receber as notas novinhas. E como que é a técnica? Esses conselhos são importantes, porque amanhã a gente estará na área das pirâmides e com certeza alguém vai gostar um desses lenços já traçados, o outro vai gostar de uma estatuinha, do que seja. A técnica para ter a melhor compra, você não entregue na mão do vendedor, a nota que você tem. Por exemplo, você tinha nota de 20, já gostou de comprar uma coisa de 5. Fala assim, dá meu troco. Quando ele dá o troco 15, então você dá a ele os 20. Porque se você dá os 20, ele vai falar, Habib, eu tenho isso também para você, essa estátua, pega esses fios, pega esse lenço, pega nosso... Então você perdeu os 20. Então essa é a melhor, mas não faz isso com guia. Porque logo a gente faz isso com isso, né? Então essa é a técnica para fazer as conversas. Não precisa então trocar o dinheiro no momento de fazer o check-out dos hotéis. Eles aceitam cartão de crédito. Isso sim. Aceitam os euros, também aceita euro nos hotéis. Então temos 3 opções. Ou bem pagar no check-out do hotel com cartão de crédito, o que é pagar as bebidas extra. Você tem janta no hotel, amanhã, por exemplo, nós temos uma outra janta num barco durante um cruzeiro pelo Rio Negro. A gente não vai gastar muito, só a purifria, só a aguinha que vai consumir. Mas caso que você já está no hotel e consumiu várias coisas pela sua conta, pode ser fechado com cartão de crédito. E muito mais fácil e muito mais rápido para você. Tá? Fazem favor, quando estaremos nos hotéis do Cairo, por exemplo, muitos peregrinos esquecem os óculos, esquecem o sapato dele. No dia, eu vou avisar isso novamente. Fazem favor, hein? No dia do check-out, é importante não esquecer nada dos quartos, porque estaremos bem longe logo do Cairo. A coisa que a gente esquece seja difícil, recuperada, por causa do quê? Da distância, nada mais.